Professora, a senhora disse, a senhora falou meu nome, foi? Ou eu tô João muito doidinho? João Lucas? Oi? Eu chamei seu nome que hora, João? Sei lá, do nada eu escutei, eu acho que eu tô muito doido. É que eu fui falar, eu falei que o conteúdo tão é bom, e a Dia achou que foi tu. Ah, tá. Bebeu café demais, João Lucas? Quê? Eu acho que não, mas Bebeu café demais? Não, só tomei um café com leite bem mesmo. oh, Tá meu comendo Deus. que não deveria. Galerinha, lembram quando nós estudamos os adjetivos? Sim, lembro. Beleza. Mais ou menos. Adjetivo. Já. Nós estudamos vários adjetivos. Hoje, nós vamos estudar os comparativos, the comparatives. Olha só, para eu fazer o comparativo de uma frase, eu tenho que fazer algumas regrinhas nesse adjetivo. Por exemplo, eu vou dizer que eu sou mais alta. Como é que é alto em inglês? O adjetivo alto, como é que a gente fala em inglês? Acho que é Tall. Então, eu vou usar esse adjetivo, tall, para eu fazer a comparação. Então, eu tenho que ter duas referências, né? Eu vou dizer que eu sou mais alta. Maisinha, a tia vai te usar aqui como exemplo, tá? Eu vou dizer que eu sou mais alta do que a Maísa. Então, quem são as referências? Quem são as minhas bases? É verdade. Eu, Tainá e Maísa. Então, eu vou usar o adjetivo tall, alto. Aí, eu tenho duas bases para fazer a comparação e dizer que sou mais alta. Então, os comparativos, eu tenho comparativo de superioridade, de inferioridade, de igualdade, e tenho alguns comparativos que eles são irregulares, eles são exceções, né? Então, vamos aqui hoje, nós vamos estudar os comparativos de superioridade. Vamos começar pelos comparativos de superioridade. Aqui, para adjetivos curtos, de uma sílaba, usa-se a seguinte fórmula. Adjetivo. Qual foi o adjetivo que nós usamos? Quando eu fiz a comparação minha e da Maísa. Alto, acho que Tall. Alto. Esse é o adjetivo. E junto com esse adjetivo, eu vou colocar a partícula ER. ER, né? Então, vai ficar taller. Olha aqui o adjetivo que nós usamos. Tall. Para eu fazer desse adjetivo um comparativo, eu vou acrescentar ER. Então, vai ficar taller. Taller. Tainá is taller than Maísa. Então, as duas bases, Tainá e a Maísa, o adjetivo. E esse than aqui significa que. Então, Tainá é mais alta que Maísa. Tá? Então, a regra é acrescentar ER ao final do adjetivo. E aí coloca a partícula than, que ele significa que. Então, mais alto que. Aqui, eu tenho outro exemplo. O que significa a palavra big? Grande. Grande. Então, esse adjetivo, ele é um adjetivo que nós chamamos de adjetivos CVC. O que significa CVC? Consoante, vogal, consoante. Então, eu tenho aqui B, consoante, I, vogal, e G, consoante. Consoante, vogal, consoante. CVC. Então, para eu fazer desse adjetivo um superlativo, eu dobro a última consoante, ou seja, dobrar
é escrever 2 vezes a mesma letrinha, né? A mesma consoante e acrescenta o ER. Então, eu tenho um exemplo aqui. My dog and the cat are bigger than yours. Então, meus cachorros e meus gatos, eles são maiores do que os seus. Então, eu tenho aqui as referências. E como é de superioridade, eu estou dizendo que meu cachorro e meu gato ele é maior do que o seu. Até aí, tudo bem? Professora, na Oi. prova vai ter aquele negócio de completar a frase completa e a frase curta? Vocês sabem que eu prefiro a estrutura da frase completa, né? Mas o que a tia vai fazer? Nas provas, nós vamos colocar, por exemplo, figuras maiores, menores, iguais, para que vocês consigam identificar e usar os adjetivos de acordo com o que nós estamos estudando. Tá bom? Tá. Se tiver alguma frase curta, vocês já sabem como é que usa. Não sabe? Sim. Então, vamos lá. Aqui, adjetivos de uma sílaba, como é o caso tall, acrescenta ER. Adjetivos CVC, igual big, consoante, vogal, consoante, dobra a última consoante e acrescenta ER. Aqui, qual é a regra para eu fazer de um adjetivo o comparativo? Acrescentar o quê, ó, adjetivo? ER. ER. Eu tenho aqui um adjetivo chamado nice. O que significa nice? Bom? Legal. Legal. Nice é legal. Legal. É o que vocês são, né? É um adjetivo muito legal. O que acontece? O nice, ele já termina em E. Olha aqui, ele já termina nessa letrinha E. Eu preciso repetir de novo a letra E? Não. Não, porque apesar da regra que eu tenho que acrescentar ER, como ele já termina em E aqui, eu só acrescento R. Então, aqui, ó, her work's environment is nicer than yours. Então, o que significa environment? Você sabe o que significa? Environment significa ambiente, tá? Então, é aqui, ó, o local de trabalho dela, ou seja, o ambiente é melhor do que o nosso. Aí eu poderia usar a sala dela, dizendo que é melhor do que o nosso, tá? O local de trabalho dela é melhor do que o nosso. Então, o que vocês precisam identificar? O adjetivo. Aqui nós estamos usando esse adjetivo. Nessa palavra aqui, big, esse aqui é o adjetivo. E tall, o adjetivo. Então, para eu seguir as regras, como é que eu transformo esse adjetivo em um comparativo de superioridade? History and Geography. History and Geography are funnier than biology and chemistry. Ou seja, história e geografia. A palavra funny, o que significa? O que significa funny? Vocês sabem? Divertido, engraçado. Feliz. Significa feliz. Caraca, Funny. que louco foi. Funny significa agradável também, divertido. E quando eu estou fazendo comparação de disciplinas, né, eu estou dizendo até no sentido de mais fácil de entendimento. A palavra funny, ele significa engraçado. Dependendo do contexto, ele tem um outro significado. Então, aqui, a palavra funny, ela escreve assim, ó. Então, adjetivo que termina em Y,
em Y, e antes do Y vem uma consoante, como é o caso do N aqui, quando eu vou fazer desse adjetivo um comparativo, eu retiro o Y e acrescento IER. Conseguiram entender aí? Tem que colocar IR? Tira o Y e acrescenta IER. Tainá, por que que acontece isso? Porque o Y, ele não tem nasalização, ele não tem som fonético. O Y é como se eu estivesse falando realmente o I. Então, para eu fazer desse adjetivo um comparativo, funny, funnier, tá? Então, history and geography are funnier than biology and chemistry. Então, Mas o que muda na frase? são mais fáceis que biologia e química, ok? Então, toda vez que tiver, tipo, R, quando for o Y, tem que mudar Eu para o quero fazer IR. biologia e química. Eu quero. Olha só, boa pergunta. Gostei demais dessa pergunta aí. Você só vai fazer essa mudança se essa letrinha aqui, ó, se essa letrinha aqui, que vem antes, deixa eu mudar ela de cor, que vem antes do Y, se ela for uma consoante. Se ela for uma vogal, não, você vai acrescentar o ER. Se antes do Y vier uma consoante, é que você tira o Y e acrescenta IER. Mas muda alguma coisa na frase? Muda totalmente a estrutura, porque a forma que eu falo, ela é diferente da forma que eu escrevo. Mas não muda a tradução. Não, continua igual, tá? Só que fica, se eu colocar, por exemplo, aqui Só eu a tô vendo pronúncia. que o N é uma consoante, e aí eu não fizer essa mudança, vai estar gramaticalmente errado. Tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho a regra. Primeira regra, todo adjetivo de uma sílaba, adjetivo curto, eu acrescento ER. Segunda regra, adjetivo CVC, ou seja, consoante, vogal, consoante, eu dobro a última consoante e acrescento ER. Adjetivos que terminam na letrinha E, eu só acrescento R. Adjetivos que terminam em Y e antes do Y vem uma consoante, tira o Y e acrescenta IER. Beleza? Alguma dúvida? Não. No doubt? Até agora não. Beleza. Vamos para o próximo. Aqui, ó. Aí o próximo Lá, pior. regras de adjetivos curtos, né? De uma sílaba. Para adjetivos de duas sílabas, utiliza-se a adição de ER em palavras terminadas em Y, pode-se substituir por IER, em seguida adicionar THEN. Então, acontece a mesma coisa. A diferença é que lá nós estávamos estudando de uma sílaba, aqui de duas sílabas, mas segue a mesma regra. Então, é muito fácil, porque vocês já sabem a lista de adjetivos. Então, that test was easier than I both. A palavra is, o que significa is? O que significa? Fácil. Ela termina, olha só como é que escreve a palavra is. Ó, termina em Y, e antes do Y vem uma vogal ou consoante? Consoante. Esse S aqui é o quê? A vogal ou consoante? Consoante. Consoante. Então, como ele termina em Y e antes vem uma consoante, como é que ele vai ficar quando eu faço o comparativo? O que eu tenho que fazer? IER. E E acrescentar IER. Então, está dizendo, o teste estava mais fácil do que eu imaginei, do que eu pensei. Então, imaginem vocês pensando naquela prova de inglês bem difícil,
E aí, quando vocês abrirem a prova, vocês verão que a prova está bem mais fácil do que Um vocês milagre. imaginaram. Que vocês imaginaram. Aqui, eu tenho outro exemplo. He was busy, but used his work today. Então, eu estou dizendo que ele estava mais ocupado no trabalho dele hoje. Ou seja, estou fazendo uma comparação. Ontem ele não estava tão ocupado. A palavra buzz, ele termina, a palavra buzz, ele Yeah. termina em Y. I-E-R. Então, ele tinha um Y. E faz o quê? Aí faz... Tira o Y, Aí vai coloca o ser IR. consoante. Se tiver consoante, coloca o I-E-R. Aê, garotos! Eu sou apaixonada por vocês. É isso mesmo, tá? Adjetivos que terminam em Y. Antes vem uma consoante, tira o Y e acrescenta IER. Olha só. A palavra rap. O que significa rap? O que significa esse adjetivo? Feliz. Feliz. Ou alegria. A palavra rap termina em que letra? Y. Y. Antes do vogal. Antes vem uma consoante. Então, o que eu preciso fazer para Colocar o I-E-R. Exatamente. Tira o Y e acrescenta IER. Então, Peter was happy than his brother when his family decided to move. Peter estava mais feliz do que o irmão dele quando a família decidiu mudar-se, né? Então, eu tenho aqui as duas referências e faço uso um adjetivo para poder fazer o comparativo. Ok? Ok. Legal. Quais são as 4 regrinhas que nós estudamos hoje? Para eu fazer de um adjetivo o comparativo, qual é a primeira regra? ER. R, no final do adjetivo. Qual é a segunda regra? Bianca, tá conseguindo ouvir a tia? Tá meio câmera. Deixa eu só perguntar aqui. Galera, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? É só a Bianca ou todos vocês? Eu tô. Eu tô Agora conseguindo. Eu tô conseguindo ouvir. Ah, tá. Bianca, então... Bianca, Ela talvez deve ter abaixado o volume. Então, a segunda regra são adjetivos curtos, Essa é a né? internet dela. Vogal consoante, que eu preciso dobrar a última consoante para acrescentar ER. E tem que ter o tem. Tá. Isso, você tem que ver aqui, ó, se é consoante, vogal, consoante. Adjetivos curtos que terminam em errado. Cadê, tio? Que terminam em Y e antes do Y consoante, tira o Y e acrescenta IER. A gente já aprendeu. Ok? Sim. Certinho? Será que a senhora disse que era fácil? Mas é fácil. É fácil, porque vocês já sabem o significado dos adjetivos. Mas tem algumas aulas que a senhora disse que é fácil e não é. Não. Não. Olha só, Isadora. Tem professor que fala que é fácil porque ele sabe. Aí eles acham que pra gente vai ser fácil, mas não é. Não, tipo gente. isso. Ó, É tipo olha quando vai aprender um conteúdo novo de matemática. Não. Não sejam injustos. Olha só, aprender qualquer coisa é um desafio. É um desafio. Então, o que você tem que fazer? Você tem que subir um degrauzinho a cada dia. Nós já estudamos os adjetivos. Hoje, aí é uma sequência, né? Estudamos os adjetivos. Hoje nós estamos estudando
os comparativos, mas eu não posso estudar uma coisa aqui, igual vocês estudaram os adjetivos, e hoje já ter esquecido, não pode. É uma sequência, tá? Então, cada dia vocês precisam vencer os obstáculos, e assim é para estudar. Assim é para estudar, porque nós não temos memória a curto prazo. Então, você tem que estudar, você tem que tirar um tempo para estudar. Eu não vou fazer de qualquer jeito. Eu tenho que dar o melhor de mim para fazer sempre o melhor, né? Eu quero a melhor nota, então eu vou ter que me dedicar, eu vou ter que estudar. Santa Catarina de Alexandria. Não é fácil só porque a tia Tainá é professora. Não, é fácil porque vocês já sabem os adjetivos. Então, eu tenho consciência disso. Agora, Professora? Tem. E se tiver Santa dúvida... Catarina de Alexandria. Professora? Oi. Em questão no Big, então quando for terminar lá, tem que colocar tem que repetir a letra, né? Isso. Tá bom. Por exemplo, olha só, o que significa, eu vou dar um exemplo aqui. O que significa a palavra bad? O que significa? Bad é mal ou bem? Mal. Triste. É de uma Triste. pessoa ruim. Eu acho. Né? Então, ele é o quê? Uma pessoa triste? Qual é a regra desse daqui? Ele é consoante? Consoante, vogal. Vogal e consoante. Consoante. Nós vamos estudar esse adjetivo porque ele entra lá nos adjetivos irregulares. Mas ele seguiria essa regra pelo fato dele ser consoante, vogal, consoante. Só que eu não falo, por exemplo, mais bom, mais ruim, mais mal. Eu falo isso? Não. Porque está errado, não está? É rasinho. Sim. A língua inglesa também, tá bom? Por isso que nós vamos estudar os adjetivos os comparativos irregulares. Entendi agora. Obrigado. Pra gente não errar na prova. Para não errar na prova, porque todo mundo vai gabaritar, vai tirar 4 na prova. Bora. Não. Não? Sim, Mais alguma dúvida? talvez. Terminando a nossa aula. Olha Vai só. clipando, vai. Professora, então no caso é recapitular? Esqueci o que eu ia falar. Beleza. A tia não vai postar a atividade hoje, a tia vai postar esses slides para vocês copiarem no caderno, tá? Então, hoje foi Só a foto do negócio. de superioridade. Na próxima aula, nós vamos estudar um outro tipo de comparativo, tá? Aí a tia vai postar lá e vocês vão escrever só os slides, vão só copiar, tá bom? Aí depois a gente faz as atividades. Depois vai fazer as atividades de tudo, dos adjetivos de superioridade, inferioridade, de igualdade e os adjetivos e os comparativos irregulares. Mas Assim já nós pode vamos- ir treinando? Oi? Já pode ir treinando? Já pode sim. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui para a tia, que a tia está à disposição de vocês. Tá bom? Santa Catarina de Alexandria. Ela teve, Passa um slide novo, só pra tirar pra gente ela copiar teve agora. inteligência artificial. Ô, tia, Oi. naquela hora lá, meu notebook ele tava desligando sozinho. Mas eu sabia que o meu notebook tem esse problema. Ah, tá. Pessoal, Ele desliga do nada sozinho, tô até aqui, ó. Tia. no mais, Passar no slide de novo. eu quero agradecer a vocês que foram lá sábado para a gente entregar as lembrancinhas. Quero dar parabéns aí à galera que se dedicou ao projeto, que fez o projeto direitinho, igual teve a proposta, foi a proposta da escola. Espero que vocês tenham gostado aí do TikTok que vocês fizeram.
Alguns um pouco tímidos, outros realmente se jogaram e fizeram acontecer, então estão de parabéns. Depois a gente vai passar, depois que eu passar as notas aos professores, se vocês quiserem, a gente conversa sobre as notas de vocês. Parabéns ao 7º ano A, parabéns ao 7º ano B. Tenho certeza que vocês dão sempre o melhor de si, não porque você precisa ser melhor do que ninguém, mas porque você precisa vencer suas dificuldades e se superar a cada dia, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Se tiverem alguma dúvida, é só me perguntar, tá bom? Professor, Oi. como a senhora passa rapidinho nos slides, só para eu tirar print para copiar agora? Ah, mentira! Mentira! Não, a professora faz assim, ó, manda o slide, aí depois ele vai lá e copia, porque não vai dar tempo, porque ele pode Mas pegar. era do recreio, dá tempo. O Intervalo. Luiz, outro dia eu fiz isso, outro dia o Luiz tirou print e copiou quando eu terminei a aula aqui, ele já tinha mandado a atividade. Eu falei, Luiz, o que é isso? Só que eu nem postei a atividade lá, ele, não, tia, porque eu já fiz. Isso daí, galera, é se superar, né?